Olá, gente, mamães, principalmente. Como eu havia prometido, vim aqui falar um pouquinho sobre a síndrome de Kawasaki que descobrimos na nossa filhinha. Vim aqui para o cantinho do meu marido, aproveitar esse espacinho mais reservado. Aproveitar também que a minha mãe tá com a Brigitte. E assim, de cara limpa mesmo, sem filtro, com essas olheiras tremendas, essas manchas. Realidade, gente, vida real. Eu quis muito fazer esse vídeo por dois motivos. Primeiro, porque eu sou muito grata a todas as orações que a Brigitte recebeu nesse período que ela esteve internada. Eu sei que muita gente orou sem ao menos saber do que se tratava. Orou pela parceria, pela amizade, pela preocupação. E então assim, agora eu consigo falar um pouco sobre o que é que ela teve. E também o outro motivo é para ficar de alerta para muitas mães, porque é uma coisa nova, digamos assim. E infelizmente pode acontecer como aconteceu com a gente, do seu filhinho, da sua filhinha manifestar os sintomas e chegar numa consulta e voltar para casa como se fosse uma outra coisa. Então vamos do começo, tá? No dia 7 de maio, a Brigitte acordou normal, assim, dentro do horário dela. Na verdade, lá pelas 4 da manhã, ela tava meio irritadinha, mas pra mim era normal. Já tava assim um pouquinho friozinho, então ela tava dormindo com pijaminha de calça, pezinho, blusa de manga comprida. E à noite também no escuro, não havia nada ali que eu observasse não, tá? Então seguimos e ela dormiu e lá pelas 7 e pouco da manhã ela acordou de novo. E eu fiz como faço todas as manhãs com ela. Eu peguei ela, levei pra sala, liguei a TV, me julguem, mas esse não é o caso. E fiquei com ela tava assim super espertinha, e ela até começou a fazer assim, aprontar umas coisinhas na almofada. E aí eu peguei o telefone para filmar, para mandar pro pai dela, para mandar no grupo da família. E ela toda espertinha, brincando, e eu filmando. E aí parei o vídeo e eu fui consertar ela da almofada. Quando eu peguei nela, ela estava muito quente. Aí corri, peguei o termômetro e aferi a temperatura dela, estava 38,1. Mandei a foto do termômetro pro pai dela, mandei pra Márcia, que é uma vizinha minha, que sempre me ajudou muito. E falei, vou observar. De resto, ela tava ok, tava ativa, não tinha nada, só a temperatura, tipo, isolada, assim. Aí peguei ela já lá pelas 8 horas da manhã, mais ou menos, ela já tava assim, querendo fazer a sonequinha dela de novo. Voltei com ela pro quarto. O quarto tava escurinho, dei mamar. E ela mamando, fez aquele barulho de cocô, fazendo cocô. E eu já percebi que seria ali um cocô mais molinho pelo barulho. Aí tirei do peito, acendi a luz para trocar. Quando eu acendi a luz, eu levei um susto. Porque a Brigitte, ela estava com uma mancha no rosto, vermelha. E era uma mancha, fazia tipo assim, uma zona T, essa mancha vermelha. Então era uma mancha bem vermelha, que acometia aqui em volta dos lábios, subia o narizinho dela e vinha assim para cima das duas sobrancelhas. Uma mancha vermelha, assim, um T. Falei, gente, o que é isso? E fui trocar ela. Quando eu tirei a calça, que ela tava com uma calça e uma blusa de pijaminha. Quando eu tirei a calça, não tinha nada nas perninhas, mas que eu abri a fralda, ela tinha feito uma diarreia bem mole, bem esverdeada, e estava completamente assada e com umas manchas vermelhas assim em volta ali na pepequinha mesmo, assim, bem vermelho,
E aí eu fui levantando aos poucos a blusa e já fui assim, assustando. No que eu ia levantando a blusa, eu ia vendo que estava cheio de mancha vermelha pelas costas dela. E aí eu já comecei a chorar. Já comecei a tremer, a chorar, porque eu nunca vi uma coisa daquelas. Eu até pensei em colocar umas fotos aqui. Eu vou ver se dá pra editar. Se não aparecer aí nesse momento que você tá assistindo, é porque não deu. Também ponderei no sentido assim, até da exposição, sabe? De colocar foto do corpinho dela. Mas assim, eu posso dizer que estava muito manchado. Muito. Umas manchas vermelhas. Muito, muito, muito forte. E aí eu comecei a chorar, tremer, já liguei, pedi ajuda. E aí fui limpando ela aos pouquinhos com muito cuidado, mas ela não chorava nem nada. E aí me veio um negócio assim, deixa eu ver as costas. Quando eu virei as costas, meu Deus, que eu coloquei essa menina de costas, eu já senti no meu coração que tinha uma coisa muito errada, muito errada. Era como se o corpo dela tivesse todo ferido. Tava com... Gente, eu não sei explicar. Muita mancha, muita no pescocinho, nas costinhas, principalmente na região que a fralda pega, que eu acho que tava piorando. Uns vergalhões muito vermelhos, uns calombos, assim. Enfim, tava terrível, terrível. Todo o tronco. E aí, isso foi no sábado, dia 7. E na terça-feira daquela semana, a Brigitte tinha tomado as vacinas de 4 meses, que é a pentavalente, uma outra que eu esqueci o nome, rotavírus, e aí assim, a primeira coisa que eu ouvi, né? A reação da vacina. Essa reação da vacina, com certeza deu uma reação, mas meu coração não, sabe? Não, isso tá errado, eu preciso ir no hospital, não pode ser. Então, assim, eu ouvi várias hipóteses. Ah, isso é reação da vacina, isso é alergia, o que que você comeu? Isso é alergia de alguma coisa que deu nela. Mas nada sossegava o meu coração. Naquela mesma semana também, por uma infeliz coincidência, tinha aparecido um rato em casa. Até que fosse alguma coisa relacionada a esse rato, eu pensei, sabe? Esse rato fez xixi em alguma coisa, ela colocou na boca, a gente não viu, porque tava muito feio mesmo o corpinho dela, muito. E aquela febre não passava. E mesmo várias pessoas falando comigo que eu, pra mim não levar pro hospital, que ia passar, que era uma reação, pra eu aguardar, eu falei, não, tenho que ir pro hospital com ela. E aí eu fui pro hospital. Fui pro Hospital Belo Horizonte e lá ela passou por uma consulta e a médica falou, olha, tá tendo aí uma crise viral que tá deixando as crianças mais assim, principalmente crianças em fase de escola, e aí isso é uma coisa viral. Tem um carro de som passando na rua. Mas aí isso vai passar, essa diarreia vai durar aí uns 10 dias, essa mancha pelo corpo vai ficar uns 5 dias. Você dá paracetamol em caso de febre, uma gota por quilo. E vou passar aqui um soro, um Floratil, para a questão da diarreia, para ela não desidratar. Cada vez que ela evacuar, você dá 50 ml desse Floratil. Ok, voltei para casa. Voltei para casa. Ah, não, minto. Um detalhe super importante. Ela falou, daqui 2 dias, daqui 72 horas, se ela não voltar, se ela não melhorar, você volta, que a gente vai fazer exames nela. Eu falei, ok. E aí, lá na hora, a Brigitte prostrou no meu colo. E aí a médica ficava, Brigitte, olha aqui. E a Brigitte não olhava. E a Brigitte sempre muito espertinha, a Brigitte não olhava, ficou quietinha assim, encolhidinha no meu corpo. Ela falou, vou pedir exames agora. E aí, naquele dia mesmo, a Brigitte fez exames de sangue. E aí deu uma leve alteração que mostrava ser algo viral no PCR dela, que tipo, normal era
10, 15, não me lembro, dela veio 25, veio um pouquinho alto, que mostrava ser um quadro viral, e não tão alto a ponto de ser uma coisa bacteriana. Se fosse bactéria, eu iria, tipo, mais de 100. E aí, enfim, voltamos para casa com essas recomendações. E a Brigitte não melhorava, não melhorava, não melhorava. Febre 38,2, 38,3. A febre medicava, a febre ia, daí a pouco voltava. E aí foi uma noite que eu até fiquei super insegura de dormir em casa, porque eu sozinha, né? E aí fui dormir na casa da Márcia, que é essa minha vizinha que me ajuda muito, e durante a madrugada a Brigitte começou a ter uns episódios de, se não me engano, chama cianose, que a médica me explicou. Ela começou a ficar roxa, mãozinha, pezinho, lábio, e a primeira coisa que a gente pensou foi o quê? É frio. Ela tá com frio e aquecemos ela. Mas na verdade já não era frio, era por conta da febre muito alta que ela estava tendo e dos quadros mesmo, que a síndrome de Kawasaki, vocês vão entender lá na frente, ela é uma infecção dos vasos sanguíneos, né? E a gente já sabe que o sangue já circula pouco nessas extremidades, então por isso estava enroxando. E eu fiquei assim super desesperada, porque a Brigitte tremia e o lábio dela estava inchado. A mãozinha, eu estava sentindo as mãozinhas inchadas e os olhos dela dentro estavam vermelhos. Ficaram muito vermelhos os olhos dentro. Mais uma vez eu escutei muito. É alergia? É alergia? Dá antialérgico? É coisa da sua cabeça? O olhinho tá normal? É sono? Tá vermelho porque é sono? Então, assim, mamãe sabe de coração, atende muito ao feeling de vocês, porque a todo tempo meu coração dizia que não era normal. Por mais que eu escutasse que eu tava caçando coisa, que era coisa da minha cabeça, eu sabia que não era. E aí, no domingo, Dia das Mães, foi assim muito tenso, porque eu fiquei indo de hospital em hospital com ela, não consegui hospital que atendia o plano, a Márcia estava junto comigo. O dia acabou sem que a gente conseguisse atendimento. E aí eu voltei para casa com ela, consegui falar com o pediatra por telefone, que a Márcia conseguiu, e ele falou comigo, na idade dela tem que se fazer mais exames. Então não deixa, mesmo que as manchinhas no corpo comecem a melhorar, não deixa de ir com ela em um hospital bom para fazer mais exames. E aí, ok. Comecei a dar ela um antialérgico por conta própria. E de fato começou a melhorar o corpinho dela. E aí chegou a segunda-feira, dia 9. Meu marido estava de folga em casa. E aí a Brigitte ainda estava tendo febre, ainda estava com quadros de diarreia. Estava com as mãozinhas inchadas, com os lábios inchados. E aí à noite ela começou a ficar roxinha de novo. E aí meu coração apertado demais, apertado demais. E a gente tinha ido em um hospital no domingo particular. E aí eu chamei meu marido e falei assim, olha, nem que for no particular a gente leva ela. Porque tá errado, tem alguma coisa. E aí até comentei no grupo da minha família, minha irmã falou, leva mesmo no médico que tá enroxando, pode estar comprometendo alguma coisa importante. E aí a gente soube também que no Hospital Mater Dei de Betim atendia nosso plano. E aí a Brigitte, a gente ali já decidindo por ir, a Brigitte começou a apresentar um desconforto respiratório, assim, uma respiração mais intensa. E aí nós já começamos a chorar mesmo, sabe? Eu e meu marido, a gente chorou muito. E falei com ele, eu vou aqui atrás, vou abraçada com ela. Vou abraçadinha com ela, para aquecer ela. Não vou colocar em bebê conforto, vou ficar com ela no meu colo. E você acalma. Acalma porque você vai dirigir. E ele foi chorando, eu fui chorando. E a bebê no colo. E aí assim, chegamos, demorou um pouquinho, né, de ser atendido.
Isso era segunda noite. Mas aí, graças a Deus, Deus providenciou assim, uma pediatra maravilhosa que estava lá, a doutora Lorena, que já tinha visto muitos casos de síndrome de Kawasaki. E aí, quando ela bateu o olho na Brigitte, só que ela não quis falar, né? Porque a gente não conhecia, não sabia o que é. Mas hoje ela fala que quando ela bateu o olho na Brigitte, que ela viu todos aqueles sintomas, ela já associou. Então, assim, os lábios inchados, os pés inchados, ficando roxinha, diarreia, dor abdominal, que a Brigitte chorava, com dor, e a gente não sabia exatamente o que era, mas a gente sabia que era alguma coisa como se fosse uma cólica, que quando colocava a barriguinha para baixo ela melhorava, e a febre que não passava. E ela falou assim, olha, nós vamos fazer exames, vai ser muito exame, vai tirar muito sangue nela. E aquela noite mesmo, a gente foi uma bateria de exames muito grande. E ela já falou o seguinte, ela vai ficar internada. Eu só preciso dos resultados para decidir se vai ser internada na enfermaria ou se ela vai para o CTI. E a gente já sabia que era alguma coisa, né? Só de estar cogitando ir para o CTI. E aí, quando os resultados ficaram prontos, vieram assim, níveis altíssimos, que mostravam uma inflamação no organismo dela. E ela falou assim, olha, existem algumas possibilidades, mas tem duas muito prováveis de ser. Eu até já conversei com o pessoal do CTI, ela vai mesmo para o CTI, que uma é chamado SIMP, S-I-M-P, que é uma síndrome, como se fosse o Kawasaki também, porém ela se dá após Covid. E tem o Kawasaki, que é os mesmos sintomas, o tratamento inclusive é o mesmo da SIMP, a diferença é que não é exatamente pelo vírus da Covid, pode ser por qualquer outra doença respiratória. E a Brigitte, em abril, ela ficou gripadinha durante 2 semanas, e aí nessas baterias de exames que ela veio a fazer no Mater Dei, a gente acabou descobrindo que o que ela teve foi Covid realmente, porém a infectologista ela descartou a SIMP em uma certa altura do campeonato pela melhora que a Brigitte vinha tendo. Se fosse uma SIMP, que é a inflamação pós-Covid, ela provavelmente não teria apresentado nenhuma melhora, sem o devido tratamento, que é a imunoglobulina. Então, uma outra possibilidade era sarampo, devido ao corpinho dela, a febre alta. E uma outra seria uma enterovirose, mas essa aí foi a primeira a ser descartada. Então, a gente ficou aí com sarampo, a SIMP e a síndrome de Kawasaki. E aí, quando nós fomos ler na internet o que era, gente, meu Deus do céu, uma inflamação dos vasos sanguíneos que atinge o coração, que leva a aneurismas, infarto. Eu pensei, meu bebê não vai resistir. Meu bebê tem 5 meses. E foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então, a gente passou em algumas consultas antes de ir. Eu até esqueci de relatar uma aqui, que foi com uma outra pediatra na segunda de manhã, que também voltou para casa com o diagnóstico de alergia. Falou para eu parar de comer coisas com corante, porque não sei, é comum ver em ambulatórios. Por isso eu quero deixar esse vídeo aqui registrado, porque não voltem para casa conformados com o diagnóstico de alergias e seu coração tá apertado, sabe? Procura outra opinião, procura outro hospital, procura outro médico, porque se eu tivesse ficado em casa tratando ela para alergia, para reação de vacina, talvez eu não estaria com a minha filha. Porque o que ajudou muito foi o fato de que ainda não tinha atingido o coraçãozinho dela. E aí começou a minha saga, né, que todo mundo sabe, eu fiquei ali postando diariamente boletins no WhatsApp. Eu postava no WhatsApp porque era uma coisa mais reservada mesmo, né, eu não vi necessidade de ficar postando em Instagram, mas todos os dias eu postava.
Foram 11 dias de internação. Desses 11 dias, 5 foi no CTI. Desses 11 dias, apenas 3 ela não tirou sangue. Ela tirou sangue nos pezinhos, nos 2 pezinhos. Ela tirou sangue na artéria do coraçãozinho, que pega pelo pulso, nos 2 bracinhos. Tentou acesso numa mãozinha, colocou acesso em outra. Então, ela ficou toda furadinha, toda roxinha, toda furadinha. Os 2 pezinhos, as 2 mãozinhas, os 2 bracinhos, o pulso. E isso era quase todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia. Fora os exames de urina, que tinha que passar sonda dentro da vagininha. Então foram dias assim muito sofridos para ela, para mim, para toda a família. Ela ficava no CTI ligada em aparelhos o tempo todo. Era muita dor, muito choro. No dia de tomar imunoglobulina, que era o tratamento para a síndrome de Kawasaki, ela teve uma reação. Então, ela ia tomar por 12 horas. Quando fizeram 3 horas, ela teve uma reação. E essa reação eu realmente não dou conta nem de registrar aqui. Porque eu fiquei assim diante da minha filha. Imagine, um monitor apitando, médicos correndo para dentro do quarto, paramentando todo, enfermeiro me tirando, porque ela teve uma reação à imunoglobulina. E ali eu achei que eu fosse perder minha filha de novo. Depois que tudo passou, eu olhei nos olhos da médica e falei: doutora, eu vou sair daqui com a minha filha nos braços, não vou? Ela falou: vai, pensa positivo. Mas foi muito difícil. Isso daí talvez uma outra hora, um outro dia, eu conte sobre esse episódio que foi de muita dor para mim. Muita dor para mim. E tenho certeza que para ela também. E de medo. E aí foram correntes e correntes de oração que foram levantadas por ela, para ela conseguir tomar esse medicamento até o final. Aí depois teve um episódio da temperatura dela despencar. Despencou, caiu para 31. Monitor a temperatura dela. Então, assim, foram dias terríveis, terríveis, terríveis. Com essa síndrome de Kawasaki, que no final foi fechado, né, isso daí. E assim, ficou alerta, sabe, gente, graças a Deus. Ficou tudo bem, só que ela ficou com um pequeno derramezinho no coração. Vai ter que ser acompanhado agora há longos anos por cardiologista, fazendo eco. Mês que vem, por exemplo, ela já tem retorno para ver como que tá esse líquido. Esperado que ele suma sozinho, porque a gente levou a tempo, tá? Gravem isso. Então, ela vai ficar fazendo acompanhamento com cardiologista, com infectologista. As vacinas dela estão suspensas por 11 meses, as de vírus vivo. Aí vai ter todo um cuidado que a gente tem que ter com ela de agora para frente. E daqui a alguns anos, a alta de tudo, né? Mas talvez eu não tenha conseguido falar alguma coisa aqui, tenha esquecido alguma coisa. Mas quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta sobre, pode me mandar, que eu respondo, tá? Inclusive, eu vou deixar esse vídeo salvo em um destaque, chamado Kawasaki. Para quem quiser ver, para prestar atenção aí nesses sintomas, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre o tratamento, como que foi pra gente, né? Porque cada criança é uma criança, cada criança responde de um jeito. Ela respondeu com uma dose, né? Que foram essas grandes horas aí. Mas tem criança que precisa refazer quando dá febre em 48 horas. E aí foram mais orações para poder ela não ter febre por 48 horas. E tem gente que não responde de jeito nenhum a imunoglobulina, então vai para um tratamento de segunda linha, vai com corticoide. Mas é isso, assim, eu acho que de modo geral é isso que eu tenho para falar. E mais uma vez, se você tá vendo esse vídeo até aqui, assistiu até aqui, você orou pela minha pequena, nosso muito, 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 muito obrigada. Continue orando, porque ela ainda precisa de acompanhamento, a gente ainda precisa aí que esse líquido do coraçãozinho dela seque e que ela fique bem. E que todas as mamães que passaram por isso, força,
né? E prestem muita atenção, gente, porque Kawasaki dá após, tipo, algumas semanas após uma síndrome respiratória, uma gripe, um resfriado. Então, muito cuidado com os bebês de vocês nesse tempo, que é difícil mesmo. Eu tô assim com o coração na mão, que a Brigitte dá um espirro, eu fico, ai meu Deus, sabe? Mas isso vai passando com o tempo. O importante é se atentar aos sinais. Então, se seu bebê teve uma gripe, um resfriado, algumas semanas depois apareceu com manchas pelo corpo, com febre, com algum edema de boca, de pé, vai para o hospital, tá? Não fique em casa esperando passar, não fique achando que é uma alergia, vá para o hospital. É melhor errar para mais do que para menos, né? Porque é a vida dos nossos filhos, tá bom? Obrigada por vocês terem assistido até aqui, gente. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida pode me mandar. Acho que eu vou até abrir uma caixinha de pergunta, tá? E vou colocar aqui para quem tiver alguma dúvida me perguntar e eu responder, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.